Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Érica Lima e no vídeo de hoje falaremos sobre as células vegetais e animais. Vamos lá? Bom pessoal, eu fiz 3 experimentos utilizando células vegetais e animais. Mas antes de falar sobre eles, eu vou falar um pouco aqui sobre a célula. A célula é a unidade básica da vida. Todos os seres vivos são constituídos de células, mas a gente sabe que há diferentes tipos celulares. As células procariontes, células eucariontes, e dentro das células eucariontes há variações. As células vegetais, células animais, células de fungos, células de algumas algas que se diferenciam das células vegetais, células de protozoários. Conhecer sobre a célula faz a gente compreender e entender como um determinado organismo se relaciona com o meio. Vamos então ao primeiro experimento, a apresentação da célula animal. Para isso, foi realizada a observação de células da mucosa oral. Como materiais foram utilizados lâmina, lamínula, cotonete, poderia ter sido utilizado um palito de sorvete, corante azul de metileno, poderia também ter sido utilizado violeta genciana, papel filtro e microscópio. No primeiro experimento, pode-se observar algumas estruturas da célula, como a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana é o envoltório que delimita a célula. O citoplasma está localizado entre a membrana e o núcleo e é formado por uma matriz gelatinosa chamada de citosol, no qual estão imersas as organelas celulares. E, por fim, o núcleo é o local onde está contido o material genético, o qual carrega a informação genética do indivíduo. Nesse experimento, não foi possível observar outras estruturas que também fazem parte da célula animal, como a mitocôndria, o complexo golgiense, o retículo endoplasmático agranular, o retículo endoplasmático granular, os lisossomos, os ribossomos e etc. Para que haja visualização de tais estruturas, faz-se necessária a utilização de equipamentos específicos que vão além da capacidade de um microscópio óptico, como é o caso do microscópio eletrônico de varredura. As células observadas nesse primeiro experimento têm formato arredondado e pertencem ao tecido epitelial da mucosa bucal. A função desse tipo de organização celular é proporcionar ao tecido o revestimento de superfícies externas. Nem todas as células animais possuem o mesmo formato, porque elas desempenham funções diferentes, dependendo do tecido ao qual pertençam, bem como sua localização no organismo. O tecido epitelial tem células justapostas porque está relacionado à proteção e ao revestimento. O tecido muscular tem células alongadas e contráteis para permitir o movimento de estruturas ligadas a ele e assim por diante. Caso essa célula animal fosse colocada em uma solução hipotônica, ocorreria uma entrada de grande quantidade de água na célula, por osmose, o que a levaria a uma lise, ou seja, um rompimento da membrana. Saindo da célula animal, nós temos o segundo experimento que trata da observação de células vegetais. Nesse caso, foi utilizado o catafilo da cebola, aquela película transparente para observação. Como materiais foram utilizados lâmina, lamínula, cebola, pinça, o corante utilizado no primeiro experimento, azul de metileno, papel filtro e microscópio. No segundo experimento, pode-se observar algumas estruturas das células vegetais, como é o caso da parede celular, da membrana plasmática e do citoplasma. A parede celular envolve a membrana plasmática e fornece às células suporte estrutural e proteção. Embora as células que compõem a epiderme da cebola sejam vegetais, elas não possuem cloroplastos, pois a função do bulbo da planta da cebola é armazenar energia e não realizar a fotossíntese.
O formato da célula vegetal observada é retangular, enquanto as células animais são redondas e possuem formatos irregulares. As células vegetais, como as da cebola, possuem formas retangulares e fixas. Caso essa célula fosse colocada numa solução hipotônica, ocorreria a entrada de água na célula, porém a parede celular impediria que a célula se rompesse, ao contrário do que ocorreria com a célula animal. O último experimento também é de observação de células vegetais, mas não mais com o objetivo de visualizar as estruturas básicas da célula. A gente vai observar uma estrutura bacana, que é o amiloplasto. Os amiloplastos são organelas especializadas em sintetizar e estocar grânulos de amido. Como materiais foram utilizados lâmina, lamínula, batata inglesa, pinça, estilete, tintura de iodo, papel filtro e microscópio. No terceiro experimento, pode-se observar os amiloplastos, os quais contêm amidos que são polissacarídeos de reserva energética dos vegetais. O amido é um carboidrato composto principalmente de glicose com ligações glicosídicas. Ele é encontrado em sementes, raízes, tubérculos, como é o caso da batata utilizada nesse experimento, bulbos e em certa quantidade nos caules e nas folhas dos vegetais. O amido é armazenado pelo vegetal e consumido em épocas desfavoráveis pela planta. As plantas adquirem esse polissacarídeo através da síntese que ocorre em organelas denominadas plastídeos. O amido é sintetizado nos cloroplastos das folhas e nos amiloplastos de órgãos de reserva a partir da polimerização da glicose resultante da fotossíntese. Esse experimento mostra que os alimentos vegetais, como a batata inglesa, são fonte de energia para os animais. Levando-se em consideração esses 3 experimentos, pode-se concluir que as estruturas comuns às células observadas são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E, pela observação dos aspectos mencionados neste trabalho quanto ao comportamento celular em solução hipotônica, a osmose promoverá resultados diferentes para as células vegetais quando comparadas às células animais, em decorrência da presença da parede celular nos vegetais. Bom, pessoal, chegamos ao término do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais um pouco sobre as células. Não esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscrever neste canal. E não esqueçam de ativar as notificações através do sininho. Até mais!